Paz do Senhor Jesus a todos. Bem, eu pedi uma palavra a Deus para hoje e o Senhor me conduziu até Marcos, capítulo 4, versículo 35, que nos diz o seguinte: aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Preste atenção nisso. Essa frase parece simples, curta, quase comum, mas ela carrega uma profundidade espiritual gigantesca. Quem tem ouvidos espirituais, ouça. Aqui não é apenas Jesus falando sobre atravessar um lago. Aqui é o Filho de Deus liberando uma direção, um comando, uma promessa e ao mesmo tempo um teste de fé. Passemos para o outro lado. Não foi uma sugestão, não foi uma possibilidade, foi uma palavra liberada com autoridade. O contexto desse texto é poderoso. Jesus ele havia passado o dia inteiro ensinando multidões à beira do mar da Galileia. Ele ensinou por parábolas, falou do reino, revelou mistérios espirituais profundos. Os discípulos estavam cansados, fisicamente exaustos, emocionalmente drenados, mas espiritualmente cheios de informação. E é exatamente nesse momento que Jesus diz: passemos para o outro lado. Isso é muito espiritual. Muitas vezes, depois que nós recebemos ensino, palavra, direção, Deus ele nos chama para um outro nível, um outro lado, um outro estágio. O problema é que entre o lado onde estamos e o lado para onde Deus nos chamou, existe uma travessia. O Mar da Galileia, historicamente, é conhecido por tempestades repentinas. Ele está abaixo do nível do mar, cercado por montanhas e correntes de vento. Eles se chocam de forma inesperada. Ou seja, discípulos não estavam ali em um lugar desconhecido. Muitos deles eram pescadores muito experientes. Eles conheciam o mar, mas preste atenção nisso. Experiência não anula tempestade. Tempo de igreja não impede prova. E conhecimento bíblico não cancela ataques espirituais. Jesus ele disse: passemos e não tente passar. Isso significa o quê? Que quando Jesus libera uma palavra, o destino já está definido. O problema é que nós interpretamos a presença da tempestade como ausência de Deus. Mas aqui ele está nos alertando que a tempestade não significa que a palavra falhou. Significa que ela está sendo confrontada. O texto continua dizendo que, deixando a multidão, levaram Jesus assim como estava, no barco. Isso é muito profundo. Eles não tentaram ajustar Jesus à agenda deles. Eles levaram Jesus como ele estava. Muitos querem atravessar para o outro lado, mas querem fazer isso sem carregar a presença de Deus, sem depender de Cristo, sem submissão. Não existe travessia espiritual sem Jesus estar no barco. E de repente diz a palavra: levantou-se grande tempestade de vento. Aleluia! E as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco já se enchia de água. Aleluia! Preste atenção nisso. A tempestade não veio antes da palavra, ela veio depois. O inimigo ele não luta contra quem não tem destino. O inferno não se levanta contra quem está parado. Se você está enfrentando o vento contrário, ondas, pressão, ataques espirituais, isso não é um sinal de abandono, é sinal de movimento. Isso é muito espiritual. O inimigo ele sabe que existe um outro lado, preparado por Deus para você. Um lado de libertação, um lado de amadurecimento, de crescimento espiritual. E ele tenta te parar no meio do caminho. O problema é que muitos desistem no meio da travessia. Muitos interpretam o barulho do vento como a voz de Deus dizendo: volta. Quando na verdade Deus está dizendo: passe, atravesse. A Bíblia diz que Jesus estava na popa. Glória a Jesus. Estava na popa dormindo sobre uma almofada. Aqui há um confronto santo com a nossa fé. Como pode Jesus dormir em meio à tempestade? Isso nos ensina que descanso não vem da ausência de problemas, mas da certeza do propósito.
Jesus, ele dorme porque ele sabe onde vai chegar. Os discípulos entram em pânico porque estão olhando para as ondas e não para a palavra. Preste atenção nisso. Aleluia. Glória a Deus. A presença de Jesus no barco não impediu a tempestade, mas garantiu o final da história. Isso é uma lição profunda para a vida espiritual. Existem pessoas que pensam que, por estarem com Jesus, nunca vão enfrentar crises. Mas o Evangelho, ele nunca prometeu ausência de lutas. Ele prometeu vitórias no meio delas. Os discípulos acordam Jesus, né? Acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Isso é forte, meus irmãos. Quantas vezes nós oramos dessa forma? Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não se importa comigo? Aleluia, que Deus está nos alertando sobre o perigo de interpretar o silêncio de Deus como descaso. Jesus, ele não estava indiferente. Jesus, ele estava no controle de tudo. Isso se aplica à nossa vida. Aleluia. Emocional, né? Nossa vida emocional, nossa vida cotidiana, pessoas feridas, pessoas cansadas, pessoas sobrecarregadas, começam a achar que Deus não se importa, que Deus não está nem aí para a sua oração, mas os ouvidos do Senhor estão inclinados a ouvir a nossa súplica. Aleluia. Quando o lar está em crise e parece que tudo vai afundar, tudo vai por água abaixo. Isso se aplica aos relacionamentos quando a pressão aumenta e a fé diminui. Isso se aplica aos ataques espirituais, quando o inimigo ele lança pensamentos de desistência, de medo, de incredulidade. Então Jesus ele se levanta, ele repreende o vento e repreende o mar e diz assim: acalma-te e emudece. Quem tem ouvidos espirituais, ouça. Aleluia. Jesus ele não conversou com a tempestade, ele a repreendeu. Existe coisa que não se negocia, se confronta. Existem batalhas que não se vence chorando, se vence com autoridade espiritual. Aleluia. E houve grande bonança. Preste atenção aqui. A mesma voz que libera a direção é a voz que libera a paz. A palavra que te coloca no caminho é a palavra que te sustenta no processo, na travessia. A bonança não veio porque os discípulos eram experientes no mar. Veio porque Jesus falou. Jesus liberou a palavra. Jesus liberou a ordem. Aleluia. Depois disso, Jesus olha para eles e pergunta o seguinte: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Isso não é agressão, é confronto santo. Aqui Deus está nos chamando à maturidade espiritual. A fé não é negar a tempestade, a fé é confiar na palavra, apesar dela. Confiar na palavra do Senhor. E isso se cumpre hoje de forma poderosa. Aleluia. Nós vivemos dias de ventos contrários, ataques à fé, famílias sendo destruídas, emoções que estão adoecidas, relacionamentos quebrados. O inimigo ele tenta gerar pânico, gerar medo, gerar confusão, mas a palavra de Deus continua a mesma. Passemos para o outro lado. O cristão ele não pode viver dominado pelo medo. O cristão ele precisa se posicionar espiritualmente. Como o inimigo age contra essa verdade? Ele tenta te fazer esquecer o que Deus falou. Ele tenta te fazer focar no barulho das ondas, na força da tempestade. Ele tenta te convencer que você vai morrer no meio do caminho. Mas hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer, aleluia, está te dizendo, lembre-se da palavra. Volte ao que Deus te prometeu. Quem te mandou atravessar foi fiel para te sustentar. Louvado seja Deus. Isso é um chamado ao despertamento. Chega de uma fé infantil, instável, dominada pelas circunstâncias. Deus ele está levantando um povo vigilante, um povo firme, um povo maduro que não entra em pânico no meio da tempestade. Louvado seja Deus, porque sabe quem é que está no barco. Preste atenção nisso. Se Jesus está no barco,
da sua vida, o barco não vai afundar. Pode balançar, pode entrar água, pode parecer que vai virar, mas não afunda. O outro lado é real. A promessa é verdadeira. A travessia faz parte do processo. Agora, se essa palavra falou com você, você assistiu o vídeo até aqui, se o Espírito Santo ministrou ao teu coração, escreva agora nos comentários: eu recebo essa palavra e vou até o outro lado. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome santo do Senhor dos Exércitos. Se Jesus está no teu barco, confia que ele não vai afundar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te apresento, Senhor, esta vida que está acompanhando este canal de oração, acompanhou a palavra do Senhor. Meu Deus, talvez a vida dela esteja, Senhor, passando por uma tempestade, um vento forte, Senhor. Mas no nome de Jesus eu declaro, Pai, que essa tempestade vai passar. Porque Jesus está no barco, Jesus está no controle, repreendendo o vento, repreendendo as ondas, Senhor. E nenhum mal vai suceder, Senhor. Essa pessoa vai conseguir atravessar, Senhor, e chegar do outro lado. Em o nome santo e poderoso de Jesus de Nazaré. Que Deus possa entrar com providência na tua causa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Gratidão pela sua participação. Deixe o seu pedido de oração nos comentários. Deixe a sua curtida no vídeo para apoiar o canal. E que Deus seja louvado na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos na doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.